Oi galera tricolor, boa noite, como é que foram de feriado? Tudo certo? Vamos falar de Fluminense? Vamos? Para variar? Então vamos nessa. Eu sou o Ney do canal Fluminense. Peço a galera, a princípio, a primeira coisa do vídeo, para a galera que gosta do canal, se inscrever, deixar o like, que é muito importante o like de vocês pro canal, tá bom? Vamos lá galera, Fluminense ontem divulgou o demonstrativo financeiro do ano passado, do ano de 2024. O clube teve a receita de 684 milhões, é o recorde na história do clube, tá? E a dívida pulou de 822 milhões para 865 milhões, um acréscimo de 43 milhões na dívida, tá? Na venda de jogadores, o clube arrecadou 268 milhões. O André foi vendido por 132 milhões por Wolverhampton, da Inglaterra. O Alexander por 56 milhões por Al Ahly, tá? E como eu falei, a dívida teve um aumento de 43 milhões de reais, tá? O clube teve um superávit de 114 milhões, atrás apenas do Palmeiras, com 198 milhões. Então galera, o plano de sócio também cresceu, aumentou. Antes era de 56 milhões em 2023, pulou para 69 milhões em 2024. O patrocínio também aumentou, de 49 milhões passou para 78 milhões. Então galera, vamos lá. Eu não sou economista, nem contador, mas como leigo, eu não entendo como um faturamento monstruoso desse, de quase 700 milhões, o recorde da história do clube, e mesmo assim a gente não consegue pagar nenhuma fatia dessa bendita dívida. Não dá para entender. A dívida só cresce, cada vez mais. De 822 passou para 865, quer dizer, mesmo ganhando esse faturamento monstruoso, o Fluminense não consegue amortizar essa dívida, só consegue pagar juros, né? Tá enxugando gelo, a verdade é essa, né? Então eu queria saber como pode acontecer isso. Como é que a gente não pode pagar nenhuma fatia da dívida faturando tanto, né? Agora vamos falar um pouco de campo e bola, galera. O time vive uma seca de centroavantes, né? Pois a diretoria liquidou o pouco que tínhamos de centroavantes, né? A gente vendeu o Cauã Elias, a gente vendeu o Lelê, a gente emprestou o John Kennedy, enfim. A gente liquidou os centroavantes do elenco. E aí a gente ficou com Cano e Everaldo, né? E aí o que aconteceu? O Cano se machuca, vai ficar 2 meses fora. O único homem-gol que temos agora é o Everaldo, tá? Isso aí chama-se planejamento. Falta de planejamento, né? E aí eu pergunto, como é que vai ser? Como é que vai ficar? Surgiu aí uma notícia do GE que divulgou a possibilidade da volta do John Kennedy. E a situação é a seguinte, eu vou falar aqui para vocês. Só uma possibilidade há para a volta do John Kennedy, tá? Que está no Pachuca, emprestado com o valor do passe fixado. Se por acaso o Pachuca achar que o John Kennedy não foi legal, não foi bem, e resolver devolver o jogador para o Fluminense, tá? Inclusive o jogador agora é reserva no Pachuca, não é mais titular, tá? Ele estava indo bem, de repente deu uma estacionada e está na reserva. Ou o jogador, né, disser que não quer mais continuar no México e pressionar o clube mexicano a devolvê-lo para o Fluminense, tá? Aí o Fluminense, não sei se teria que arcar com uma multa, enfim, não sei dizer se o John Kennedy também teria que devolver algum dinheiro, mas também fica a pergunta, galera, será que é legal o John Kennedy voltar para o Rio de Janeiro e começar a fazer o que ele fazia antes? Sinceramente, não sei se vale a pena, tá? Eram faltas, eram atrasos e outras coisas mais. Então, fica aí a pergunta para vocês. Vocês acham que é válido apostar mais uma vez no John Kennedy? Né? Ele que já teve tantas chances aqui no Fluminense e jogou tudo pro alto, jogou tudo para escanteio.
né? Esse ano era para ser o ano do John Kennedy, e ele não aproveitou no início do ano as oportunidades que teve, né? Só tinha ele e o Cano. O Cano estava voltando ainda, né? Naquela volta ainda momentânea, e ele poderia ter aproveitado e não o fez, né? Então, fica aí a pergunta para vocês: é válido apostar mais uma vez no John Kennedy? Se por acaso isso for possível da volta dele, o que vocês acham? Futebol ele tem, só não tem cabeça, né? O time vai treinar hoje, treinou hoje, e amanhã vai treinar também no CT, se preparando para o jogo contra o Sport Recife, nesse sábado às 18h30 no Maracanã, tá? Jogo importante, uma vitória leva o Fluminense para 13 pontos no campeonato, tá? E volta ao G4 se ele ganhar. O Renato terá que improvisar numa possível ausência do Everaldo, ou terá que recorrer à base. Essa é a verdade. Se o Everaldo levar um cartão vermelho, se o Everaldo se machucar, isola. Como é que faz? Quem joga no próximo jogo? Aí vai improvisar o Serna, ou vai pegar algum garoto da base. Tem o Kelvin aí que vem arrebentando, né? Vem arrebentando aí, arrebentou na Copa São Paulo, tá arrebentando no Sub-20. Será que é a vez? Será que é a hora da gente lançar o Kelvin? O que vocês acham? Né? O Keno, galera, eu acho que ganhou a posição titular do Canóbio, né? Com a atuação que ele teve contra o Palestino, eu acho que ele ganhou a vaga de titular. Jogou muito, foi o destaque do time, foi o cara que mais chutou, que mais procurou o gol. Eu acho que merece a titularidade o Keno, pelo que ele atuou no último jogo. Não atuou, não foi lá essas maravilhas todas, mas ele foi o melhor em campo do Fluminense, não tenham dúvida disso. Foi o jogador mais lúcido, o jogador que mais buscou o jogo, tá? Então, é uma prova também para o Renato, né? Vai ser uma prova aí final para o Renato. Eu acho que esse time tem que apresentar alguma coisa nesse jogo contra o Sport, porque ele já teve tempo para trabalhar, teve uma semana direto, agora teve mais alguns diazinhos, e já é hora desse time aí mostrar o que o Renato está pedindo para eles em campo. Porque o que a gente tem visto do Fluminense em campo é basicamente o mesmo time que estava jogando com o Mano, né? Toque para lá, toque para cá e cruzamento para a área o tempo todo. Eu acho que o Fluminense precisa de algo a mais, né? Precisa de algo a mais do que isso, né? Amanhã tem o pré-jogo aqui, a gente vai falar do jogo, da arbitragem, vai falar do time que vai entrar em campo, vai falar do adversário, tá? E peço a galera que continue incentivando o canal, deixando like, se inscrevendo, ipando o vídeo, é muito importante também, tá? E compartilhando aí com o maior número de tricolores possíveis. Valeu, galera! Um abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã. Fiquem com Deus.